Chegamos ao 15º vídeo, segundo vídeo sobre o imperialismo do Lenin. Vamos começar. Bom, de novo, essa série de vídeos sobre o Lenin, estou em memória, em homenagem à minha amiga Cláudia Botelho Zabot, infelizmente recentemente falecida, que me deixa muito triste. Dedico para ela. Bom, Lenin, né? Na parte 1, no vídeo anterior, no vídeo 14, nós vimos a ligação entre o monopólio e a redução do dinamismo do capitalismo. Mas, na parte 2, nós vamos ver o Lenin vai além da questão da redução do monopólio, redução do dinamismo promovida pelo monopólio. O Lenin vai dizer assim, isso aqui é uma fase de decomposição e parasitismo. Nessa parte 2, nós vamos ver a característica de decomposição do capitalismo. O que nós vimos na parte 1, no vídeo 14, que é livre concorrência, em razão capitalista, em razão da superioridade da grande produção capitalista, né? Leva a uma concentração e centralização do capital que chega no monopólio. Ora, essa mesma centralização e concentração do capital propicia uma queda da taxa de lucro, né? Que é compensada pelos preços de monopólio. Assim, ao invés de você usar o progresso técnico como instrumento do dinamismo, da competição, que dá o dinamismo do capitalismo, né? Você tem uma perda de dinamismo do capitalismo. Bom, mas e a decomposição? É uma coisa que vai além. E nessa questão da decomposição, o fundamental é a maquinação financeira. E ela se expressa nas exportações de capital, na política colonial, nas guerras imperialistas. Bom, então vamos começar a ver o que é maquinação financeira. Não é o comerciante que, valente da sua experiência técnica e comercial, sabe determinar melhor as necessidades do comprador, encontrar e, por assim dizer, descobrir a procura que se encontra em estado latente. Não é ele que consegue os maiores êxitos. Quem consegue os maiores êxitos são os gênios especulativos, que antecipadamente sabem ter em conta, ou pelo menos pressentir o desenvolvimento no terreno da organização, a possibilidade de se estabelecer determinados laços em diferentes empresas e bancos. Ou seja, o que é maquinação financeira? É o cara que está fazendo jogadas patrimoniais. Basicamente, é isso. Quer dizer, não é pelo ato, a essência do seu ganho não está no ato de produzir, mas em fazer arranjos, né, patrimoniais, que é daí que vem o lucro principal. É também conhecido o sistema próprio dos cartéis do capital financeiro, de exportação a preço ínfimo, o dumping, como dizem os ingleses no interior do país. O cartel vende seus produtos a um preço monopolista elevado e no estrangeiro coloca-os a um preço baixíssimo, com o objetivo de arruinar o concorrente, ampliar ao máximo sua própria produção. Ou seja, a posição de monopólio permite que ele faça o quê? Que ele extraia o excedente do consumidor, né? Extorca, né? Faça uma extorsão no consumidor interno para lutar contra o concorrente estrangeiro e ocupar mercado internacional, né? Quer dizer, isso não é ele não ganha porque
ele tem uma maneira mais barata de produzir, mas porque ele promove a extorsão num conjunto de consumidores para afastar o concorrente, né, no mercado mundial. Isso é uma jogada, isso é uma maquinação financeira. O ganho dele não vem da eficiência produtiva, e sim da extorsão. Uma das operações particularmente lucrativas do capital financeiro é também a especulação com terrenos situados nos subúrbios das grandes cidades e que crescem rapidamente. O monopólio dos bancos funde-se, nesse caso, com o monopólio da renda da terra e com o monopólio das vias de comunicação, pois o aumento dos preços de terrenos, a possibilidade de vender vantajosamente por parcelas, etc., depende principalmente de boas vias de comunicação com a parte central da cidade, as quais se encontram nas mãos de grandes companhias ligadas a esses mesmos bancos mediante sistema de participação e distribuição dos cargos diretivos. Ora, isso a gente viu aqui no Brasil com o BNH, Banco Nacional da Habitação, que era um banco estatal. O que você faz? Você organiza, você faz loteamentos populares, longe, porque para baratear o terreno, e aí você leva, por pressão, inclusive dos partidos de esquerda, você leva benefícios, né? Vias de comunicação, eletricidade, né? Até lá, e com isso você valoriza todos os terrenos entre o centro da cidade e o loteamento, e você tem grandes ganhos especulativos. Aqui em São Paulo, né? O exemplo típico disso é o metrô. Os estudos do metrô, isso eu sei porque na minha turma os primeiros a turma que primeiro foi para o metrô, né? Do meu tempo, conheço bastante, eles contavam que os estudos indicavam que a linha preferencial, a principal linha, né? A linha mais importante, era leste-oeste, né? E a segunda linha, mais importante, era a duplicação da leste-oeste. Como é que o metrô começa? Pela linha norte-sul. Para quê? Para organizar a especulação imobiliária, para valorizar as terras, né, dos bancos. E falo isso, terra dos bancos, porque não é só dos grandes especuladores. Os bancos são os grandes especuladores, ou eram, pelo menos, né? Mas eu lembro de um amigo que trabalhou na Secretaria de Finanças do município de São Paulo, que contava que metade dos terrenos ociosos na cidade de São Paulo pertenciam a alguns bancos, alguns poucos bancos, né? Então, isso é exatamente uma característica, né? Um ganho patrimonial típica da fase, né, monopólica, a típica maquinação financeira, uma especulação com renda da terra. Traduzido em linguagem comum, isso significa que o desenvolvimento do capitalismo chegou a um ponto tal que, ainda que a produção mercantil continue reinando como antes e seja considerada a base de toda a economia, né, na realidade já se encontra minada e os lucros principais vão para os gênios das maquinações financeiras. É isso. De fato, né, a economia mercantil continua reinando, mas o lucro, o grosso do lucro não vem mais da atividade mercantil, e sim, né, das maquinações financeiras. Essas maquinações e essas trapaças, né, o termo trapaça, tem na sua base a socialização da produção, mas o imenso progresso da humanidade que chegou a essa socialização beneficia os especuladores. Mais adiante, veremos como, baseado nisso, a crítica filistina reacionária do imperialismo capitalista sonha com voltar atrás à concorrência livre, pacífica e honesta. Ele estava falando, bobagem, a roda da história não gira para trás. Você já está na fase monopólica, não adianta tentar virar. Isso é uma bobagem de tentar reimpor a concorrência. Você não vai conseguir fazer isso, né? O mundo já é um mundo de briga de cachorro grande e você está pensando em cachorrinhos pequenininhos com igualdade de força. Isso é um delírio. Aquela coisa bem que o Marx chama a atenção do delírio, né, das ideias. O mundo real não tem nada a ver com as ideias e as pessoas continuam se comportando como se as ideias ainda valessem alguma coisa. É uma coisa religiosa, né? Isso é bem interessante no Marx. Você fica falando, um mundo religioso, Deus, pecado, não sei o quê. O mundo é cheio de pecadores, mas você se comporta como se, né, o pecado fosse uma excrescência, fosse uma coisa que não fosse o padrão.
que o padrão fosse a santidade, o comportamento beato, né? O que é uma coisa típica de mentes simplórias, né? O que falou Bucari, continuando com nosso amigo aqui, Bucari? Se os antigos direitos aduaneiros tinham um objetivo defensivo, o mesmo não acontece com os direitos atuais, que têm objetivo ofensivo. Se antes visávamos os artigos cuja fabricação no país ainda era tão pouco desenvolvida que não suportava a concorrência do mercado mundial, hoje, ao contrário, protege precisamente os ramos industriais mais aptos para sustentar a concorrência. Os direitos aduaneiros modernos são direitos de cartéis, o meio para que adquiram um lucro suplementar. Os produtores, entre aspas, podem levar os preços em toda a margem deixada pelos direitos aduaneiros. Ora, esse lucro suplementar dá a possibilidade de escoar as mercadorias no mercado externo a preços inferiores ao preço de custo. Um dumping que o Lenin se referia. Assim, se estrutura a política de exportação específica dos cartéis, política de dumping. Assim se explica o fato estranho à primeira vista de que os direitos aduaneiros modernos protegem a indústria de exportação e não a indústria doméstica. O que são maquinações financeiras, enfim? Ganhos não obtidos diretamente da produção. Ganhos cujos fundamentos estão fora da atividade de produção, e sim na atividade de especulação e de distorção. Bom, visto isso, o que vamos passar a ver? A exportação de capitais, que é o outro tipo de maquinação financeira. Enquanto o capitalismo for capitalismo, o excedente de capital não é consagrado à elevação do nível de vida das massas do país, pois significaria diminuição dos lucros dos capitalistas, mas é um aumento desses lucros através da exportação de capitais para o estrangeiro, para países atrasados. O que diz o Bucari? A exportação de capitais de um país determinado pressupõe a existência de uma superprodução de capitais. Essa superprodução seria absoluta no caso em que o capital suplementar nada produzisse do ponto de vista capitalista. Ou, em outras palavras, se um capital dado, depois de certo incremento, produzisse a mesma quantidade de lucro que antes. Ora, para a exportação de capitais é necessário que a reprodução tenha atendido esse limite. Quando se envia capital estrangeiro, não se faz isso porque seja absolutamente impossível empregá-lo no país, mas porque se pode obter uma taxa de lucro mais elevada. Bucari e Lenin estão falando o quê? O que motiva a exportação de capital? É a busca da taxa de lucro. Não é a impossibilidade de realizar mais-valia, não é a falta de mercado interno que você exporta, mas você vai atrás de uma maior taxa de lucro. Por quê? Porque a taxa de lucro sua caiu por causa da elevação da composição orgânica do capital. Então, você vai em busca de taxa de lucro maior fora do teu país. Não é impossibilidade de realizar mais-valia, não é problema de mercado. É um problema de taxa de lucro que faz com que o capital seja exportado. O que caracterizava o velho capitalismo, no qual dominava plenamente a livre concorrência, era a exportação de mercadorias. O que caracteriza o capitalismo moderno, no qual impera o monopólio, é a exportação de capital. A Inglaterra é a primeira que se transforma num país capitalista. Em meados do século XIX, ao implantar o livre câmbio, pretendeu ser oficina de todo o mundo, o fornecedor de artigos manufaturados para todos os países, os quais deveriam fornecer em contrapartida matérias-primas. Mas esse monopólio da Inglaterra enfraqueceu-se já no último quartel do século XIX, pois alguns outros países, defendendo-se por meio de direitos alfandegários protecionistas, né, tinham se transformado em estados capitalistas independentes. No limiar do século XX, assistimos à formação de monopólios de outro gênero. Primeiro, uniões monopolistas de capitalistas em todos os países de capitalismo desenvolvido. Segundo, situação monopolista de uns poucos países riquíssimos, nos quais a acumulação de capital tinha alcançado proporções gigantescas. Constituiu-se um enorme excedente de capital nos países avançados. Nesses países atrasados, né, para onde vão os capitais, os países avançados, o lucro, em geral, é elevado, pois os capitais são escassos, o preço da terra e os salários relativamente baixos e as matérias-primas baratas. O que diz o Bucari? Assim, não é impossibilidade de desdobrar uma atividade no país, e sim a busca de uma taxa de lucro mais elevada que constitui a força motriz do capitalismo. A pletora capitalista moderna, inclusive, não significa um limite absoluto.
uma taxa de lucro mais baixa expulsa mercadorias e capitais para longe do seu país de origem. Os países que exportam capitais podem quase sempre obter certas vantagens, cujo caráter lança luz sobre as particularidades da época do capital financeiro e do monopólio. Um bom número de estados, desde a Espanha até os Balcãs, desde a Rússia e a Argentina ao Brasil e a China, apresentam-se abertos ou veladamente perante grandes mercados de dinheiro, exigindo, por vezes, com extraordinária insistência, concessão de empréstimos. Os mercados de dinheiro não se encontram atualmente numa situação muito brilhante e as perspectivas políticas não são muito animadoras, mas nenhum dos mercados monetários se decide a negar o empréstimo com receio de que o vizinho adiante conceda e, ao mesmo tempo, obtenha certos serviços em troca de serviço que presta. Nas transações internacionais nesse gênero, o credor obtém quase sempre algo em proveito próprio. Um favor no tratado de comércio, uma base oleira, a construção de um porto, uma concessão lucrativa ou uma encomenda de canhões. É muito corrente que, entre as causas do empréstimo, se impõe o gasto de uma parte do mesmo na compra de produtos do país credor, em especial de armamentos, barcos, etc. A expansão de capitais passa a ser um meio de estimular a exportação de mercadorias. O capital financeiro extende assim as suas redes, no sentido literal da palavra, em todos os países do mundo. Nesse aspecto, desempenham um papel importante os bancos fundados nas colônias, bem como nas sucursais desses bancos. E o que diz o Bucari? Por ocasião de um empréstimo interno, governamental ou comunal, não se deve crer que o país credor receba apenas os juros desse empréstimo. Geralmente, o acordo prevê um número enorme de obrigações. E, em primeiro lugar, a obrigação de fazer encomendas, armas, munições, navios de guerra, material rolante, etc. Ou outorga de concessões para a construção de vias férreas, de tramos, a instalação de linhas telegráficas e telefônicas, a construção de portos, a exploração de minas, de florestas, etc. Então, visto, né, para esse monopólio de expansão de capitais, vamos ver agora a política colonial. Quanto mais desenvolvido está o capitalismo, quanto mais sensível se torna a insuficiência de matérias-primas. Quanto mais dura é a concorrência e a procura de fontes de matérias-primas por todo o mundo, tanto mais encarniçada é a luta pela aquisição de colônias. Pode-se arriscar a afirmação, escreve Schilder, que a alguns parecerá paradoxal, de que o crescimento da população urbana e industrial, num futuro mais ou menos próximo, pode encontrar mais obstáculos na insuficiência de matérias-primas para a indústria do que na de produtos alimentares. Para o capital financeiro, não são apenas as fontes de matérias-primas já descobertas que têm importância, mas também as possíveis, pois a técnica avança nos nossos dias com uma rapidez incrível e as terras hoje não aproveitáveis podem tornar-se amanhã terras úteis, caso sejam descobertos novos métodos para cujo efeito um banco importante pode enviar uma expedição especial de engenheiros, agrônomos, etc., se forem investidos grandes capitais. O mesmo acontece com a exploração de riquezas minerais, com os novos métodos de elaboração e utilização de tais matérias-primas, etc. Daí a tendência inevitável do capital financeiro para ampliar o seu território econômico até o seu território em geral. Os interesses da exportação de capitais levam do mesmo modo à conquista de colônias. Hoje, no mercado colonial, é mais fácil e, por vezes, nem é possível, utilizando os meios monopolistas, suprimir o concorrente, garantir encomendas, consolidar as relações necessárias, etc. Estes monopólios adquirem a máxima solidez quando reúnem em suas mãos todas as fontes de matérias-primas. E já vimos com que ardor as associações internacionais de capitalistas se esforçam por retirar ao adversário toda a possibilidade de concorrência, por adquirir, por exemplo, as terras que contêm minério de ferro, os jazigos de petróleo, etc. A posse de colônias é a única coisa que garante de maneira completa o êxito do monopólio contra todas as contingências da luta com o adversário, mesmo quando este procura defender-se mediante uma lei que implante o monopólio de Estado. Bom, isso aí é interessante porque quem é da minha geração vai lembrar da questão do petróleo, da crise do petróleo, toda a discussão o que foi a crise do petróleo. E que eu conheço, o único autor que matou a charada porque viu a crise na perspectiva dessa do Lênin, que o que o Castro falou no Capitalismo em Aqui? Falou, olha, a crise que está acontecendo
chamada do petróleo, é apenas o que é mais evidente. Mas se você olhar o que vinha acontecendo ao longo dos anos 60, né, você já via uma grande... Deixa eu pôr aqui, que aí melhor aqui. Você já vinha com um grande aumento dos preços das matérias-primas, dos insumos, né? Por quê? O que estava acontecendo nos pós-guerra, dizia o Castro? É um imenso movimento de alargamento do capital. Você pega técnicas e setores plenamente constituídos, desenvolvidos nos países desenvolvidos e leva ele pelo mundo. Você leva ele pelo mundo em busca de matérias-primas, em busca de ocupar espaço, que é isso que acabamos de descrever da política colonial, essa luta por conquistas, por mercados, por matérias-primas. O capital sai pelo mundo afora, né? Especialmente dos Estados Unidos. E aí você vai encontrando, se você tem algum problema de fornecimento, você vai para outro país do lado e você vai eliminando. Então, você teve uma grande expansão de capital que não encontrou, da produção, que não encontrou limites, né, nas matérias-primas. Então, você não precisou investir pesadamente para baixar custo. Era só você ir para o país do lado. Então, é como se a demanda tivesse uma expansão muito grande frente a uma oferta perfeitamente elástica de matérias-primas e de insumos. Então, esse que é o movimento, quer dizer, um movimento em que o capital vai, né, se apoderando do mundo, né? Ele usa a imagem imagem do capitalismo de cowboy. É como os cowboys norte-americanos foram em busca de terras virgens, né? O capital saiu em busca de terras virgens no mundo, né? E para lotear, para fechar, né? E ora, esse excesso de oferta, essa oferta perfeitamente elástica vai acabando. E quando ela vai acabando, você começa a travar o capitalismo. O petróleo é só a face mais visível desse movimento. Então, a crise é uma crise de esgotamento de um modo de expansão do capitalismo onde você não tem investimentos na modernização. Quer dizer, isso é muito leninista, né? É uma interpretação muito leninista, que é completamente diferente da interpretação vigente na esquerda, de que a crise do petróleo era uma bobagem, que não sei o quê e tal. E o Castro, no Capitalismo ainda é aquele, ele está falando, olha, não é uma bobagem, você está no esgotamento, uma crise de esgotamento de um modo de você se expandir. Vamos voltar aqui para continuar a política colonial. O capital financeiro é uma força tão considerável, pode-se dizer tão decisiva em todas as relações econômicas internacionais, que é capaz de subordinar e subordina realmente mesmo estados que gozam da independência política mais completa. Olha esse ponto. Subordina estados que gozam da independência política mais completa, né? Ora, o que a gente tem? A OTAN, os Estados Unidos, através da OTAN, e o caso do Brasil, né? Quer dizer, aqui você chegou até a eleger um cara que bateu continência para a bandeira norte-americana. É uma coisa... O Brasil é, de fato, um quintal norte-americano. Você vê, por exemplo, agora na eleição, que vai ocorrer em 2022, você não tem nenhum candidato colocando a questão de imperialista. Mesmo o candidato que coloca a questão do nosso projeto nacional desenvolvimentista, ele, na crise da Ucrânia, ele se posicionou ao lado dos Estados Unidos. Quer dizer, ele não entendeu nada, né? Quer dizer, ele não sabe direito o que um projeto nacional desenvolvimentista implica em você ter uma luta anti-imperialista. Ele não consegue entender que o alinhamento com o BRICS é uma luta anti-imperialista. E não consegue entender que uma das coisas que determinou a morte do PT foi exatamente essa tentativa de se aliar com os BRICS, né? Isso ameaçou os Estados Unidos, os Estados Unidos não gostou nada disso. A elite que tem aqui dentro é uma elite subordinada, né? É uma elite que prefere viver como sapo no pântano, comendo moscas, do que como leão na selva. Então, essa tentativa petista de um realinhamento em direção aos BRICS, né, é que começou a determinar a marca. Quer dizer, você pode ver a gente
enxergar a Lava Jato como sendo uma reação norte-americana à tentativa petista, né? E, inclusive, o que se materializava, inclusive, na questão do petróleo, né? Com o pré-sal. Então, a política norte-americana sempre foi, externa norte-americana sempre foi a política do petróleo. E quando o PT tenta fazer um negócio diferente, ele vira adversário a ser abatido. E como ele também tinha erros internos, tinha problemas internos, acabou sendo muito fácil. Tá certo? Mas eu acho que a perspectiva de derrocada do PT tem que começar a partir da questão imperialista. Vamos continuar. Para esta época, são típicos não só os dois grupos fundamentais de países, os que possuem colônias e as colônias, mas também as formas variadas de país dependente que, de um ponto de vista formal, político, gozam de independência, mas que, na realidade, se encontram envolvidos nas malhas da dependência financeira e diplomática. De novo, aqui o caso da OTAN, né, que é uma coisa vergonhosa o que está acontecendo, né? Toda a Europa de joelhos atendendo aos interesses dos Estados Unidos, que é uma questão muito estratégica para os Estados Unidos, e todo mundo de joelhos, né? A OTAN virou um bando de cãozinhos amestrados dos Estados Unidos, essa que é a verdade. O capital financeiro é uma força tão considerável, pode-se dizer tão decisiva em todas as relações econômicas internacionais, que é capaz de subordinar e subordina realmente mesmo os estados que gozam de independência política mais completa, como veremos seguidamente. Mas compreende-se, a subordinação mais lucrativa e cômoda para o capital financeiro é uma subordinação tal que traz consigo a perda de independência política dos países, dos povos submetidos. A falar da política colonial da época do imperialismo capitalista, é necessário notar que o capital financeiro e a correspondente política internacional que se traduz na luta das grandes potências pela partilha econômica e política do mundo, originam abundantes formas transitórias de dependência estatal. Uma dessas formas, a semicolônia, indicamos-la já anteriormente. Modelo de outra forma é, por exemplo, a Argentina. América do Sul, sobretudo a Argentina, diz Schultz Garbaz, né, no seu livro sobre o imperialismo britânico. Encontra-se em tal dependência financeira relativamente a Londres que quase a devemos qualificar de colônia comercial inglesa. Não é difícil imaginar as fortes relações que isso assegura ao capital financeiro e a sua fiel amiga diplomacia, da Inglaterra com a burguesia argentina, com os círculos dirigentes de toda a sua vida econômica e política. Tem até a brincadeira, a piada de que o argentino é um italiano que pensa que é inglês e fala espanhol, né? De fato, as ligações da Argentina com a Inglaterra são muito fortes, né? Quer dizer, uma herança cultural muito forte. E o Bukharin? Se examinarmos do ponto de vista da expansão das formas de organização do capitalismo moderno, ela é apenas a conquista e a monopolização de novas esferas de investimento de capital pelos monopólios de uma grande potência. Ou então, se toma o processo em seu conjunto por uma indústria nacional organizada ou ainda por um capital financeiro nacional. A exportação de capital constitui o método mais cômodo de aplicação da política econômica de grupos financeiros que, com a maior facilidade, colocam sob sua dependência novas regiões. Bom, já vimos maquinação financeira, preço de monopólio, exportação de capitais pela economia para as guerras imperialistas. Definição completa de imperialismo. O imperialismo é o capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos truques internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes. O capital financeiro e os truques não atenua, antes acentua a diferença entre o ritmo de crescimento dos diferentes elementos da economia mundial. E se a correlação de forças mudou, como podem resolver essas contradições sobre o capitalismo a não ser pela força? No terreno do capitalismo, que outro meio poderia haver a não ser a guerra para eliminar a desproporção existente? O desenvolvimento de forças produtivas e acumulação de capital por um lado e, por outro, a partilha das colônias das esferas de influência do capital financeiro. Ou seja, quando você tem uma contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas e a partilha das colônias, a guerra é inevitável, né?
Os capitalistas não partilham o mundo levado por uma particular perversidade. Como agora, o Putin, né? O Putin é malvado. Eles são um bando de idiota falar que o Putin é uma questão de malvado, de machismo tóxico, né? Essas idiotices correntes, né? Mas os capitalistas partilham o mundo levado porque o grau de concentração que se chegou os obriga a seguir esse caminho para obterem lucro. Repartem segundo o capital, segundo a força. Qualquer outro processo de partilha é impossível no sistema de produção mercantil e no capitalismo. A força varia, por sua vez, de acordo com o desenvolvimento econômico e político. Para compreender o que está acontecendo, é necessário saber que problemas serão solucionados com a mudança de força. Mas saber se essas mudanças são puramente econômicas ou extraeconômicas, por exemplo, militares, é secundário. E em nada pode fazer para variar a concepção fundamental sobre a época atual do capitalismo. Ou seja, você tem que ver o que leva à necessidade da mudança de partilha. Né? Agora, se essa mudança vai ocorrer pacificamente ou vai ocorrer por guerra, é irrelevante. Substituir o conteúdo da luta e das transações entre os grupos capitalistas pela forma dessa luta e das transações, hoje pacífica, amanhã não pacífica, depois de amanhã outra vez não pacífica, significa descer ao papel de sofista. E é inevitável, não tem jeito. Sobre o capitalismo se concebe outro fundamento para a partilha das esferas de influência, dos interesses das colônias, etc. Não se conhece outro além da força de quem participa na divisão, a força econômica geral, financeira, militar, etc. E a força do que participa na divisão não se modifica de forma idêntica, visto que, sob o capitalismo, é impossível desenvolvimento igual das diferentes empresas, trusts, ramos, indústrias e países. E aí a gente cai no Estado. Né? Isso é muito interessante. Quem quiser entender, deixa eu virar aqui para... Né? E no encerramento do Congresso do Partido Comunista, em 1931, o Stalin diz o seguinte, olha, essa crise é uma crise mundial. Pela primeira vez no mundo, a crise nos países agrários coincidiu com as crises nos países industriais. Né? É uma crise de superacumulação. Né? Eles não têm como escoar a produção. E eles estão com problema, especialmente com a Alemanha, que saiu humilhada da guerra de 14 e 18, né? Com uma dívida impagável e sem colônias para sugar, para honrar essa dívida. Então, não tem alternativa. A Inglaterra vai ter que ir para a guerra. Desculpa, a Alemanha vai ter que ir para a guerra. Aí, o que o Stalin faz? Ele pega uma cidade industrial vizinha da Alemanha e leva lá para a Sibéria. E tem 3 lemas. Né? Primeiro lema, modernização a qualquer preço. Segundo lema, todo apoio à indústria pesada. Terceiro lema, toda a força ao Exército Vermelho. Ou seja, é essa compreensão do imperialismo do Lenin, escrito em 16, que faz o Stalin se preparar para a guerra. Né? Ele olha para o mundo, ele em 31 antevê a guerra que vai estourar em 39, com base no quê? Nisso que ele conhecia do Lenin, que ele conhecia muito bem. Ou seja, exatamente esse texto do Lenin, né, que permite você antever, né, a guerra que estoura em 39, a Segunda Guerra Mundial. Né? Aí tem uns idiotas que falam, ele fez acordo com Hitler, Hitler enganou ele, um bando de imbecis. O chasaco do poder sempre tem em todo canto, né? Cara que é ignorante por conveniência, por uma cegueira deliberada, sempre vai ter, né? Então diz que o Stalin era um bobinho, ou então diz que ele era um malvado, coisas desse tipo. O serviço essa contestação a serviço da burguesia está sempre disponível, sempre tem gente disposta a fazer esse serviço sujo para a burguesia. Vamos continuar aqui. O que é característico do imperialismo é precisamente a tendência para a anexação não só das regiões agrárias, mas também das mais industriais. Os apetites alemães a respeito da Bélgica e dos franceses contra a Lorena. Pois, em primeiro lugar, estando já concluída a divisão do globo, isso obriga para fazer nova partilha
a estender a mão sobre todo tipo de territórios. Em segundo lugar, faz parte da própria essência do imperialismo, a rivalidade de várias grandes potências nas suas aspirações à hegemonia, isto é, apoderarem-se de territórios não tanto diretamente para si, como para enfraquecer o adversário e minar a sua hegemonia. Para a Alemanha, a Bélgica tem especial importância como ponto de apoio contra a Inglaterra. Para a Inglaterra, tem Bagdá como ponto de apoio contra a Alemanha. E aí é o caso da Ucrânia, né? O que está fazendo os Estados Unidos? Articulando a Ucrânia, né, para tomar a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. Porque os Estados Unidos está reproduzindo a estratégia que foi feita contra a China. E a China está olhando isso. Está vendo que... Por que ela está apoiando a Rússia? Porque ela está vendo que tudo isso é um cerco para minar o aliado da China, para depois partir para cima da China. Então, a Ucrânia, né, está se prestando a esse papel. Os Estados Unidos têm uma atuação forte na Ucrânia, desde 14, 15, aquela primavera que teve lá, que hoje todo mundo sabe quanto que foi financiado, quanto que os Estados Unidos gastou, financiou e mandou gente para ajudar a derrubada do governo que era favorável aos russos, e implantar um governo que vai, legitima, que incorpora forças nazistas, né? Milícias nazistas ao exército, né? E um governo que vota na ONU contra a condenação do nazismo, né? Com o apoio dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos é useiro e vezeiro nisso, né? Al-Qaeda, ISIS, né? O Estado Islâmico, foram todos estimulados pelos Estados Unidos para combater a União Soviética. Quer dizer, essa história de você usar grupos malucos, né, para minar o seu adversário, os Estados Unidos é useiro e vezeiro. Aí fica um bando de idiotas, e tal, Zelensky, democracia, tadinho do velhinho que está morrendo, da criança, né? Quer dizer, como você tem uma plebe ignara, né, gente com mente simplória, pouco sofisticada, fica com peninha dos indivíduos, enquanto isso, os grandes interesses do monopólio, que mata de fato, que o que mata são os interesses do monopólio, isso ninguém olha, ninguém vê. Quer dizer, isso é uma coisa bem manjada. Aqui tem a lista, né? Quem quiser parar e ver a lista dos bombardeios que os Estados Unidos fazem, né? A história deles é de guerra. Quer dizer, na Segunda Guerra, a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki, aquelas bombas já não eram mais necessárias. Hoje todo mundo sabe que elas foram jogadas para intimidar a União Soviética, que foi a grande vencedora, né? Então, quando ele joga a bomba, ninguém diz, mas foi a bomba do bem, né? Quer dizer, a bomba... Então, nunca foi a bomba do bem. Ninguém tem ojeriza aos Estados Unidos, né? O desfolhante laranja, as bombas incendiárias na Napalm no Vietnã, todo mundo esqueceu. E todo mundo hoje olha para os Estados Unidos como um país não beligerante, o país da democracia. Quer dizer, tem gente que se vende muito barato, que vende sua consciência muito barato, né? A ignorância ajuda isso. Então, fica com essa história lá que está com a Ucrânia, tadinho, né? O Putin é malvado, essas bobagens todas. Isso aí faz parte da luta ideológica do capitalismo, que nós vamos ver na questão do parasitismo, mais para frente. E, aliás, sobre isso, né, tem um texto do Domênico Losurdo muito interessante, o Marxismo Ocidental, né, que o que ele chama a atenção é que esse marxismo ocidental tem um descaso absoluto, né, às vezes até mesmo oposição às lutas anticoloniais. O que faz esse marxismo? O foco da crítica é o Estado e não o mercado e a propriedade privada. Ora, você desvia o foco da questão, né? Você fica contra o Estado. Então, fala, né? Não adianta a luta anticolonial, porque você, com o apoio dos comunistas, você instala a ditadura e o indivíduo continua sendo sufocado, né? Ou seja, esse marxismo ocidental, né, faz o elogio do indivíduo. Ora, isso é um falso marxismo, evidentemente, né? Se a gente pegar a questão do indivíduo e da liberdade do indivíduo, essa baboseira, os vídeos 2 e 3, o que foi mostrado? Que essa história de um ser acima do homem e da natureza é uma bobagem, né? Não faz sentido, né? Que aí no vídeo 5, você a questão da liberdade do indivíduo. O que ali o Marx mostra? Que isso é uma bobagem, que liberdade, na realidade, é um nome diferente para egoísmo, né? E
no vídeo 13, né? Que é um racionalismo histórico-filosófico, se elogiar o que está desaparecendo. Se a produção é cada vez mais social, né? É mais geral, você elogiar a negação do geral é uma coisa reacionária histórica-filosófica, né? E simplesmente esse indivíduo, na realidade, que você é uma criação do capitalismo, que é a separação do todo, é um cara isolado do todo, né? E você faz desse isolado do todo o grande artífice, a grande coisa, né? O valor maior, né? E você quer o quê? Que ele realize o seu egoísmo. E você chama o seu egoísmo de liberdade. Aqui está meio rápido, mas quem olhar lá no vídeo 5 vai entender isso com mais. Aqui não dá para entrar muito nisso. Mas só para chamar a atenção de quanto é ruim esse marxismo ocidental tão badalado, que é tão intelectual, tão chique, né? Esses autores do marxismo ocidental. Bom, e aí eu pus 4... Eu gostei muito desse texto do Lossurdo, fiz 4 pequenos textos que pus na Academia.edu, comentando sobre isso. É um livro muito instigante do Lossurdo. Fiquei fã. Bom, então o que você tem aqui, né? Livre concorrência, superioridade da grande produção, concentração e centralização de capital, chega ao monopólio, queda da taxa, isso implica concentração e centralização de capital, implica uma queda da taxa de lucro, que você compensa com a maquinação financeira, que são os preços de monopólio, a exportação de capitais, a política colonial, as guerras imperialistas. Ou seja, quando você olha para esse conjunto, você vê o quê? Uma decomposição, né? O desestímulo ao progresso técnico, a perda de dinamismo do capitalismo, né? Mostra que é um capitalismo de monopólio, é um capitalismo já na sua decomposição, né? Se esgarçando o seu tecido. Ora, então, deixa eu chamar a atenção para um ponto aqui. O imperialismo, fase superior do capitalismo, ensaio popular, é uma obra magnífica. Anteriormente, eu já adorava ela porque ela era uma teoria. Eu li essa obra como uma teoria. Hoje, eu não leio essa obra como uma obra teórica, mas eu vejo como uma obra que dá inteligibilidade para o real, que é diferente de teoria. Por quê? Porque você não tem causação. Uma coisa, na teoria, você tem causação, uma coisa implica na outra. Na inteligibilidade para o real, você está vendo a compatibilidade entre o que existe, porque o que existe não é fruto necessariamente do passado. O presente não está contido no passado. O presente não é o destino do passado. Isso a gente viu bem no vídeo 2 e 3 e no 4. E também no 6, né? Da coisa, essa questão da contemporaneidade da história, né? Ou seja, a questão da causação ela está presente na teoria, mas não está presente na inteligibilidade. Anteriormente, o monopólio, como teoria, causa preço de monopólio, expansão de capital, política colonial, guerras imperialistas. Hoje, ao contrário, você olha e você vê o monopólio como enfechando. Você parte do preço de monopólio, da exportação de capital, da política colonial, das guerras imperialistas, e o que enfecha isso é o monopólio. Você não tem causação. Ou seja, o que é a diferença quando você não tem causação é que você permite o acaso, né? Você não tem determinismo, não tem finalismo. Então, o que eu acho que a obra do Lenin é magnífica hoje, não como teoria, mas que essas características que ele ressaltou são diferentes dimensões de uma coisa que está presente que o monopólio enfecha. E por isso ela é uma obra magnífica, né? Hoje eu leio o Imperialismo, fase superior do capitalismo, como leio Ideologia Alemã, os excertos dos manuscritos. Como é que é esse esquema? Qual é o fato presente? A vida humana. O que você vai fazer, então? Investigar o nascimento, o desenvolvimento, as mudanças de forma, as ligações íntimas entre elas, né? Então, o que faz o Marx no Ideologia Alemã? Para haver vida, é preciso haver homens vivos. Para haver homens vivos, é preciso produzir homens vivos. Isso implica em produzir alojamento, vestuário, alimento, que essa produção de homens vivos tem uma dimensão material. Mas ela também tem uma dimensão social, porque você precisa produzir outros homens, né? E aí você olha e você percebe o quê? Que o homem é o único ser vivo que produz sua vida mediante o trabalho e que produz instrumentos de produção.
o que torna o homem especial, né, na natureza é o fato de ser o único que produz sua vida mediante o trabalho e que, com o trabalho, ele produz instrumentos de produção. E aí tem o alerta do Marx, que ele faz no prefácio à segunda edição do Capital. O que é? É que quando você vai expor isso no plano das ideias, você pode dar a impressão de uma construção a priori, mas o método de investigação não é o mesmo do método de exposição. Então, o que acontece? Hoje eu olho para os preços de monopólios, para a exportação de capital, para a política colonial e para as guerras imperialistas, né? Não como condição gerada pelo monopólio, mas como uma forma de você abarcar que se expressa como monopólio. Será que eu consegui passar isso? Bom, o preço de monopólio, expansão de capital, política colonial, oligarquia financeira, aristocracia operária, que nós vamos ver no próximo vídeo. Né? O que é isso? Decomposição e parasitismo. O que junta isso? É o monopólio. O monopólio é quem fecha essas características todas. Ele não produz, ele não causa, mas ele é a expressão, ele é a síntese dessas características. Bom. Agora, vamos para a parte final, no próximo vídeo. Espero ter deixado claro que essa diferença na forma de ler o Lenin não implica, em hipótese alguma, diminuir a relevância e a grandiosidade da obra dele. Né? Mais para frente, nós vamos explicar por que eu acho que ela tem um segundo motivo para ser grandiosa. Não é só pelas características, não é só porque ela permite que a gente compreenda o que está acontecendo hoje, aqui e agora, nesse mundo. Não é só por isso, né? Mas porque ela avança mais. Isso eu vou deixar para depois, tá certo? Da grandiosidade. Não, já vou adiantar. É a questão do imperialismo como uma corrente, né? Cuja fortaleza é a força, a resistência do seu elo mais fraco. E aí que dá previsibilidade, que permite a previsibilidade do Stalin com relação à guerra de 39 e 45.